Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu estava aqui dando uma olhada nas minhas anotações, porque eu fui na igreja, aí eu ouvi uma pregação muito abençoada de um irmão que pregou sobre a história do filho pródigo. Só que ele, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, só que ele estava pregando sobre o tema do pai, e ele focou no personagem do pai do filho pródigo. Aí eu achei muito interessante a pregação. Anotei, eu tinha levado uma folha para a igreja. Essa folha está até dobrada. Aí eu anotei coisas que ele foi falando. Eu faço isso, eu levo na minha Bíblia que eu levo para a igreja. Levo folhas para ir anotando tudo que eu acho de interessante na hora da mensagem. Aí eu fiz anotações do que ele falou. Fui anotando, fiz vários rascunhos. Ó, eu até tenho aqui na minha Bíblia que eu levo para a igreja, essa Bíblia aqui, eu tenho uma página aqui, ó, tá vendo? Tem uma que já tá anotada que eu tenho que passar limpo e tem uma outra extra que eu sempre levo, faço isso para eu sempre ter, assim, absorver o melhor e porque às vezes a gente esquece alguma coisa do que foi falado lá na hora. Enfim, aí eu fiz o Aí eu passei a limpo tudo que foi importante. Coloquei organizadinho. Olha só a diferença. Deu tudo numa folhinha pequena, né? Coloquei tudo de forma organizada. E passei o marca-texto naquilo que eu quis destacar. Só que olha só, essa folha aqui eu queria mostrar para vocês, deixar isso de dica. Ela é uma folha, tá vendo como é que ela brilha atrás? Que veio o papel adesivo colado, no caso desse lado aqui, ó, que eu tinha comprado uns adesivos de uma loja para eu colar nessa Bíblia aqui mesmo. Ó. Veio desse jeito aqui. Aí esse papel aqui, ó, veio os adesivos colados aqui, eu destaquei e sobrou isso daqui. Eu não joguei fora, porque eu pensei, não sei se eu vou precisar usar isso daqui. E eu tava querendo um papel que fosse pequeno e que fosse fininho, tá vendo como é que ele é bem fininho? Para não ficar pesando muito a minha Bíblia. Quanto mais folha eu colocar na minha Bíblia, mais ela vai ficar pesada e grossa. Aí essa folha aqui ela é bem fininha. O que eu fiz? Eu tirei essa parte aqui que eu não vou utilizar. Eu poderia utilizar ela, essa sobra aqui, mas eu não vou utilizar. Ó, tá vendo? Essa sobra aqui eu tirei. Eu fui destacando aqui. E isso daqui eu joguei fora. Eu quis jogar fora, se eu quisesse eu poderia ter usado. E sobrou a folha. Esse lado aqui não dá para escrever, a não ser que você tenha uma caneta própria para isso. Eu não tenho. Talvez depois eu possa vir a comprar, mas eu não tenho essa caneta. Mas esse lado aqui dá para escrever normalmente. Tem um negócio escrito aqui, ó, photopaper, tá vendo? Mas não me atrapalha. Tá escrito clarinho, não tem problema. Então eu escrevi atrás dessa folha, que no caso foi aqui, ó. Que depois que eu coloquei tudo escrito, quase que não dá para perceber. É um tamanho bom de folha. Aí o que eu tô mostrando para vocês? Que às vezes vocês têm folha em casa que dá para utilizar. Em vez de vocês jogarem fora, dá para reutilizar. Eu gosto muito de fazer isso. Reutilizar folhas que talvez eu jogasse fora se eu não tivesse prestado atenção. E eu já joguei folha fora que era útil para mim usar. Por isso que hoje em dia eu faço isso. E às vezes a gente quer uma folha fininha, uma folha que seja maleável, para a gente estar colocando na Bíblia. E eu deixo guardadinho para não estragar, porque ela é bem mole, bem flexível. Então ela fica fácil, sabe? Aí eu pego, coloco aqui. Eu posso colocar com uma fita durex, mas eu posso também colar. E eu não posso escrever desse lado, porque ela, tá vendo? Ela brilha, eu acho que a caneta não vai pegar aqui, eu não tenho certeza, eu não tentei escrever desse lado. Mas talvez tenha algum tipo de caneta que escreva bem aqui, mas isso daí eu vou deixar para um outro momento, que tudo que eu precisava escrever coube aqui. E eu vou colar para mostrar para vocês, eu já tenho um vídeo mostrando colagem na Bíblia. Aí, enquanto eu for colando, ó, eu vou colar com uma cola branca, tá vendo? Uma cola comum. E eu vou colar aqui, eu vou mostrar para vocês. Enquanto eu for colando, eu vou falando com vocês o que está escrito nesse papelzinho. Ó, eu vou ler aqui, ó. A parábola do filho pródigo. Vamos falar um pouco sobre o pai. Esse título aqui não foi ele que deu, ele falou outras coisas, mas aí eu quis colocar desse jeito para chamar minha atenção.
Aí ele falou várias coisas, foi uma pregação muito abençoada, mas aí eu coloquei os tópicos principais, que me remetem ao que ele falou e ao que eu aprendi. O pai que reconcilia ele. Aí ele vai falando várias coisas. Permite o livre-arbítrio. Está pronto para perdoar. Dá o melhor, independente da falha. Respeita quem pensa diferente dele. Perdoa mesmo sendo ofendido. Abre portas do perdão, paciência, do cuidado, do abraço, da segunda chance. Aí no finalzinho ele fala assim, ele abre a porta também para o filho mais velho, porque a pregação foi tão, vamos dizer, teve tanto conteúdo que ele não conseguiu explorar sobre o filho mais velho, mas ele falou um pouco sobre ele na questão do pai. E todas as coisas que ele falou aqui, eu fiz algumas observações que ele falou também, mas que coisas que tocaram meu coração. Por exemplo, quando ele fala assim, o pai perdoa mesmo sendo ofendido. Aí eu botei aqui, ó, misericórdia. E quando ele fala, dá o melhor, independente da falha, aí eu botei aqui, dá o melhor. Tem a ver com o caráter de Deus. Ele dá o melhor não é porque a gente merece, mas porque isso condiz com o caráter dele, com o caráter de Deus. E quando ele fala também, respeita quem pensa diferente dele. Respeita as suas escolhas. Permite o livre-arbítrio. Ele quer que você o escolha, mesmo que precise se arrepender primeiro. Porque às vezes a gente escolhe o caminho errado, né? E para escolher a Deus nós precisamos nos arrepender, porque antes nós escolhemos errado. E eu escrevi essas coisas aqui, me ajudam a refletir um pouco mais. Vou colar aqui, que já era para eu estar passando a cola, eu fiquei conversando. Eu não sei se essa folha aqui vai colar bem, mas espero que sim. Vamos torcer, né, em nome de Jesus, para que cole bem. E esse vídeo vai ficar curtinho mesmo, mas é mais para eu mostrar essas coisinhas para vocês, porque eu gosto de compartilhar essas coisas. Eu sei que tem gente que não tem paciência para ver esse tipo de vídeo no YouTube, mas são esses tipos de vídeo que eu assisto no YouTube. Sobrou cola, eu tive que jogar fora. Ó, aí tá vendo? Ficam umas gotinhas. Aí se eu colocar assim, vai grudar, vai espalhar. Aí eu tenho que ir tirando os excessos. Eu poderia tirar com alguma espátula, mas eu tiro com a mão mesmo. E é esse tipo de vídeo que eu gosto de ver no YouTube, falando sobre a Bíblia, mostrando curiosidades. Eu aprendo muita coisa. E em meio aos vídeos que eu assisto, as meninas que falam sobre as curiosidades delas e tudo mais, elas falam muitas coisas abençoadas de Deus. Porque às vezes, se ela parar para, sei lá, fazer um vídeo e tal, ela vai se embolar toda naquilo que ela vai falar. E isso eu tô falando de mim também. E às vezes, na naturalidade do dia a dia, sai alguma palavra abençoada, porque ela meio que esquece um pouco o que está gravando e tal. E quando foi ver, já falou coisas abençoadas, coisas que edificaram ela mesma e a quem está ouvindo, como se fosse uma conversa entre amigas. E esses tipos de vídeo acabam tornando tudo mais natural. Por isso que eu fico tentando gravar vídeos assim para vocês. Mesmo que às vezes não tenha um público tão grande ou que às vezes saia muita, vamos dizer, falação entre as palavras que talvez tenham melhor proveito. Vou tentar colar aqui, vai dar certo, em nome de Jesus, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colar aqui embaixo, porque esse daqui é uma pregação sobre a passagem do filho pródigo, incluindo o irmão mais velho. Aí eu queria deixar ela ali em cima. Deixa eu colar. Aí, no caso, eu tô colando na própria Bíblia. Eu não tô colando nessa folhinha aqui, não. Mas tem um vãozinho aqui. Como essa folha aqui ela é bem fininha, ela entra nesse vãozinho. Deixa eu... Acho que não foi até o final. Aí, eu passo assim. Essa Bíblia aqui, ela é muito linda. Ela é da Purpose, papelaria. Dá dó de ficar colando folha nela, mas é isso mesmo, a gente tem que usar, né? Essa Bíblia aqui, ela foi feita, os criadores dela fizeram pra gente usar ela, sabe? Se a gente não usar, se a gente, sei lá, comprar ela e deixar ela lá eternizada na estante, eu acho que não é o foco deles. Eles fizeram material pra gente usar e é um material de boa qualidade.
Então, dá pra gente usar. É claro que a gente tem que usar com cuidado pra gente não estragar, né? Porque a intenção não é que se estrague e até porque isso aqui é a palavra de Deus, né? A gente deve usar com devido cuidado, com devido respeito. Mas a gente deve usar, a gente deve manusear a Bíblia, deve escrever, deve ler, deve, sabe, reler de novo, quantas vezes forem necessárias para a gente aprender o máximo possível, absorver o que está aqui, né? Ó, colou, deixa eu só fechar aqui por último, só para que é bom a gente fazer isso. Quando você cola uma folha mais pesada, mais grossa, você tem que ficar pressionando por um tempo. Essa cola aqui, ela até que cola rápido, é cola branca normal. Tem outras colas melhores para isso, só que eu não achei aqui na minha cidade e meio que eu fiquei com preguiça de comprar pela internet. Aí eu vou tentar comprar pela internet uma cola que ela é como se fosse cola para tecido, só que ela é melhor para colar, sabe que ela é mais, não sei explicar, ela é melhor para fazer essas colagens na Bíblia. Eu vejo as meninas usando no YouTube e elas dizem que é melhor, não sei se é verdade, mas deve ser. A ponta dela também é mais fininha, ela tem um biquinho mais fininho, evita desperdício de cola. Mas eu vou tentar ver. Eu também tenho cola aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho cola bastão. Eu uso elas também, só que eu uso elas também, só que com o tempo depois pode soltar a folha. Aí pode ser que você não queira que solte. Então, é bom se você está fazendo teste. Mas se você não está fazendo teste, é bom você colar direto com uma cola branca ou aquela outra cola que eu falei que eu não tenho. Mas aí é só fica de dica. Eu uso ela para colar, tipo assim, figuras na Bíblia. E isso daqui foram adesivos, mas esse daqui, ó, por exemplo, essa flor aqui, eu que colei. Aí eu tive que usar essa cola aqui. Eu usei para o quê? Para não enrugar a página. Isso daqui é a contracapa da Bíblia, mas, por exemplo, esse daqui já está na página. Esse daqui eu usei com essa cola e não enrugou nada do outro lado, ficou direitinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ficou direitinho, ó, tá vendo? Aí, quando eu uso para colar na página, eu uso essa daqui. Porque para não ficar enrugado. Eu acho que não tem outro, não sei. Deve ter, porque eu vivo colando coisas na Bíblia. Essa daqui, ó. Isso daqui não é adesivo, só essa daqui de baixo. Mas o restante fui eu que colei com essa cola bastão. Aí eu faço assim, não colo direto na página com essa daqui. A não ser que seja no vinco, entre o vinco, e eu passo bem pouquinho. Vou tirando os excessos, que acaba me ajudando a evitar de estragar a Bíblia. Deixa eu ir lá ver como é que tá. É o livro de Lucas. Aí. Ó, ficou direitinho. E não, vamos dizer, não engrossou muito, porque ela é bem fininha. Essa folha ela é bem fininha. E olha, ficou direitinho, ela tem um fundo branco, então ajuda a destacar o que está escrito. Eu acho que a Bíblia está torta. Ajuda a destacar o que está escrito. Ficou direitinho, ó. Não está saindo, porque já está colada, tá vendo? Já está colada. Não prejudicou aqui a lateral da Bíblia, eu consigo escrever, ó, naturalmente aqui ainda. Tá vendo? Porque essa Bíblia tem uma lateral muito grossa. Mas, ao mesmo tempo, eu colei bem no cantinho, então não prejudicou. E nem do lado de cá, que já estava, né? Mas também não prejudicou. Essa folha aqui também é uma folha fina que eu tinha. Ela é da cor da Bíblia, tá vendo? Só que ela é bem fininha. Ela é mais fina do que a página da Bíblia. Parece ser a mesma coisa, mas é mais fina. E essa daqui já é uma pregação sobre também a passagem do filho pródigo. Só que eu não coloquei essas notas aqui, porque eu quero colocar aqui os estudos. Estudos referente a essa parábola do filho pródigo. E aqui já são pregações, então eu fiz desse jeito, mas não chegou a prejudicar a Bíblia em nada. Então é isso, gente. Eu só queria deixar isso de dica para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu imaginava. Mas é isso, tá bom? Aí quando eu tiver alguma dica, alguma novidade, eu venho aqui mostrar para vocês. Eu tô preparando um vídeo para mostrar como eu coloquei essas abas aqui, ó, na Bíblia. Eu sei que tem muitos vídeos no YouTube falando sobre colocar abas, mas eu queria mostrar para vocês o método que eu utilizei. Essas aqui já estão colocadas, eu vou colocar em outra Bíblia e vou filmar para vocês, vou tentar fazer isso. Tentei fazer nessa daqui, só que não deu muito certo a filmagem, que eu fiquei com a mão na frente o tempo todo, meio que eu não foquei na filmagem, eu foquei muito na colocação das abas. Foi bom que deu super certo, mas não
saiu um vídeo legal para mostrar para vocês, mas as abas ficaram direitinhas, ó. Aí eu vou fazer um vídeo colocando abas na outra Bíblia que eu vou mostrar para vocês e vai ser com esse mesmo método. Aí vocês vão ver na hora como é que eu vou fazer, o resultado vai ficar muito parecido. E eu vou também falar com vocês qual foram essas abas que eu utilizei aqui, tá bom? É isso, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todas nós.